nosso podcast de hoje está muito interessante. Convido você para participar conosco, interagir com um tema muito importante, saúde emocional. E falando de saúde emocional, obviamente que vamos falar sobre a saúde emocional nesse período em que vivemos. Por exemplo, estamos saindo de uma pandemia, que não saímos, né? Saímos, mas não saímos. Então, mas aquele momento mais dramático já ultrapassamos, né? E como está a saúde emocional nesse tempo de pós-pandemia? Depois nós tivemos as variantes, varíola do macaco, temos um momento de guerra, né? O mundo está ali atento à Ucrânia, à Rússia, toda essa questão. E, além disso, tudo que está acontecendo neste momento no nosso planeta, vamos dizer assim. Então, como é que está a saúde emocional no Brasil diante de toda essa dinâmica do mundo? Então, para nós falarmos sobre esse tema, nós temos aqui nosso pastor Ailton Bezerra. Olá! Mais um programa para abençoar você, abençoar sua casa, abençoar sua família, né? Eu tenho certeza que você precisa aí curtir, compartilhar, apertar o sininho para receber as notificações aqui no YouTube. Isso aí é mais do que um pedido, é uma obrigação sua, é uma obrigação nossa, para que mais pessoas alcancem essa programação. Falar sobre saúde emocional vai ser muito bom, porque o tema tem desdobramentos, ainda mais falando de pandemia, guerra na Rússia, crise econômica, eleições e tudo mais. Então é uma mistureba de tantos assuntos e tantas emoções, né? A devação, não me falei errado agora, vamos dizer assim, a dificuldade escolar, né? Não seria devação, não. Esse seria outro termo que agora... Devaneio, não. Não. Evasão. Evasão, obrigado. A evasão escolar e tudo isso. É isso aí. Então, pastor Coronel Lacerda... Evasão foi demais. E a saúde emocional, como é que está? Hoje nós estamos aqui, também nosso âncora, né? Coronel Lacerda, como é que está a saúde emocional? Deixa eu segurar aqui na âncora para me afogar. Né? Então, Não, mas a âncora é puxar para baixo. Mas a Bíblia fala de a nossa âncora é para cima, não é? Amém. Amém. Espiritualizou, foi bom. Olha só, eu tenho certeza que esse bate-papo aqui será muito bom com relação à saúde emocional, mesmo porque todos nós, né, essa pandemia afetou todo o Brasil de maneira global, né? Todo o Brasil, mas também todo o mundo. Eu estive ouvindo ontem a ministra da Saúde, se não me engano, falando sobre essa questão de suicídio, inclusive, que temos que tocar nesse assunto. Estamos em setembro, que é o Setembro Amarelo, Setembro Amarelo, ao suicídio, e aumentou do ano passado, 2020, antes da pandemia, 2019, agora aumentou muito o nível de suicídio, de pessoas querendo se matar, se cortar, adolescentes, crianças. Inclusive, eu vi uma estatística que crianças com 6 anos de idade tentando suicídio, se cortando, se matando, e os pais, nós que temos que estar bem atentos, por isso que é muito bom falar, porque atrelado a isso, né, veio a pandemia, veio a questão econômica, muitas pessoas morreram de familiares ou amigos que a gente conhece. Né? Todo mundo, praticamente, uma pessoa na família, alguém que conhece bem próximo, morreu, isso afeta. Teve igrejas aí que a igreja quase toda Jesus chamou. Né? Verdade. Né? Então, afeta a todos nós. E nem todo mundo age da mesma forma. Para mim, eu tenho um ponto de vista tranquilo. Né? Quem morreu, né? Quem é crente morreu desse corpo físico, mas está vivo com Jesus. Então foi o momento que Deus falou, vem para mim, que não dá mais para ficar nesse mundo. E essa é a nossa esperança, estar com Cristo. Está com Cristo. Na eternidade. Agora, tem muita gente que não consegue lidar com isso. Existem, inclusive, várias doenças que ainda não foram catalogadas por causa da Covid, etc. Muita gente ainda está com sequelas e morrendo. Então, que Deus tenha misericórdia. A parte emocional está muito grande, o papel da igreja está aí. Orar, estender a mão para que a pessoa possa ser resgatada do ponto de vista emocional. Porque tem muita gente que, nesse período da pandemia, se afastou de Cristo. Verdade. E só que está padecendo com as suas emoções, ficando enclausurado, e aí tem que vir para Cristo, tem que vir para a igreja para que Deus possa curar. Né? E nós estamos aqui para poder orientar e ajudar. Você falou aí nesse período, Deus chamou muita gente.
lá na sua igreja, pastor Hilton, Deus chamou muita gente, como é que foi esse período de pandemia de loucura? Porque saíram matando muita gente, a mídia, então. Lamentável. E lá na sua igreja, como é que foi essa. Né? Eu só queria. Qual câmera que eu olho? Pergunta para ele, é de cá? Sim, Aqui? de frente. Então, na verdade, o que acontece? Nós tivemos a tristeza, né, de ter um dos primeiros casos no Rio de Janeiro, que foi a Camille Ribeiro, uma ovelha. Você teve um caso lá de um adolescente, não é, pastor? Uma menina Como é que foi isso muito daí? especial. Uma menina especial, marcou a nossa igreja, muito comprometida, foi mensageira do rei, sempre participativa na nossa cantada de Natal. Inclusive, a cantora Léa Mendonça participou, que nós fizemos, que era a prima dela, nós fizemos uma homenagem, né, à vida dela, porque não teve. Uma das coisas muito difíceis nesse período foi não ter o sepultamento, né? Não ter o velório, não ter o culto, não teve nada, passar o processo do luto, não teve. Então foi um momento muito difícil, todo mundo enclausulado, né? Enfim, a gente não podia ter acesso a visitar ninguém, principalmente idosos, até porque você ia se comprometer de possíveis situações, né? Você faz uma visita a um idoso, ele pega o vírus, você que levou. Então, muito complicado. Então, foi um momento muito difícil para nós. O superar é pela graça de Deus. Eu costumo dizer que a pandemia foi uma arrastão do céu, que a peneira que passou, uma peneira não de morte, mas uma peneira espiritual, quem permaneceu, permaneceu na fé. E as questões das pessoas que nós perdemos, porque não deixamos de perder na terra. O céu ganhou, mas a terra perdeu. Teve muita perda na sua igreja? Não, na verdade não. Tivemos o caso da Camille, eu não lembro se teve algum outro de Covid mesmo, acho que não. Você está falando aí do universo de mais ou menos umas 500 pessoas, assim, né, entre congregados e membros, teve apenas uma pessoa. Uma pessoa. Graças a Deus. Que eu lembro-me de vir a estar, de partir dessa terra, só ela. E o comportamento emocional da igreja nesse período de modo geral, como é que a gente pode fazer essa leitura desse comportamento nesse período? Porque são pastores, não é? Pastor de igreja. Olha, o que eu tenho percebido, lá na igreja, só aproveitando, lá na igreja tive um casal que morreram os dois no mesmo dia. Caramba! E foi uma situação que saiu no jornal e tudo, por quê? A gente... Eu não vou colocar mais pingo no angu, né? Eu tenho até algumas desconfianças, né? Sim. Porque muitos morreram, na realidade, não foi de Covid, né? Tem procedimento médico, tem uma série de outras questões. E foi muito estranho, né? Porque ela sempre tinha um problema de asma crônica, todo período de inverno ela ia. Logo no início ela teve uma crise muito forte, chegaram lá, entubaram ela, e o marido dela foi lá visitar, não sei porquê, eu sei que ficou lá, os dois morreram assim, em menos de uma semana. Caramba! E esse foi dramático, né? E até hoje nós estamos orando pelos filhos dela, porque deixou uma já de maior, 20 e poucos anos, mas tem seu filhinho e tal, e depois uma que está com 21 agora, ou 22, um outro que completou 18, estava com 17, e o outro com 13, estava com 12, agora está com 13. Que a gente tem orado por eles, tem assistido, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, porque eles ficaram realmente sem chão, né? Então, com relação ao comportamento da igreja, eu tenho observado que tem mudado, né? Tem gente que ainda está com medo de ir à igreja, né? Porque parece que foi colocado esse medo na cabeça das pessoas, do ponto de vista psicológico. Eu me lembro que minha mãe, minha esposa, não saía. Eu moro numa vila, não saía nem no portão de casa. Eu ia para fora, voltava, mas não pode viver assim. Mas não houve assim uma aterrorização? Sim. Houve parece que propositalmente, não é? Houve uma questão ideológica potencialização do misturada, medo, né? E a gente está vendo... Criou-se um terror, né, para poder vender depois, quem sabe, uma facilidade, uma saída para o negócio. Vender as vacinas, né? Do meu ponto de vista, foi isso. Porque as vacinas não foram comprovadas, mexendo com RNA, e agora tem um montão de doença surgindo depois dela, e muita gente morrendo, que não vai ser identificada agora. Daqui a alguns anos é que a gente vai saber. Então, lamentavelmente. Então, o que acontece? Para mim, foi uma questão ideológica, né? Foi misturado com globalistas que querem dominar o mundo, né? E colocarem aquilo que eles querem. Ponto. Agora, deixa eu falar um pouco da pergunta que ele fez sobre a igreja. A igreja, na verdade, potencializou os problemas existentes. Você teve um aumento muito grande de divórcio, né? Então, na verdade, essas pessoas já estavam divorciadas dentro de casa.
Só potencializou. E também alguns outros, né, abandonaram literalmente a comunidade de fé. Literalmente abandonaram, tá? Então, por isso que eu digo que é uma peneira que passou, né? Outros trocaram de igreja, como quem troca de roupa. Enfim, na verdade, a pandemia ela foi algo complexo que, a meu modo de ver, a meu juízo, ela potencializou as problemáticas existentes. A igreja mais ganhou, mas perdeu. Eu penso que a igreja, no aspecto De qualidade, ela ganhou, porque, na verdade, o que acontece? Você tem hoje no mercado gospel evangélico brasileiro, tristemente, lamentavelmente falando, igrejas que estão usando métodos carnais, que atraem pessoas carnais e continuam utilizando-se de métodos carnais para mantê-las ali. E, a bem da verdade, nós, enquanto igreja bíblica, numa ideia muito puritanista, não do termo subjetivo, chulo, mas no termo academicista do século XVIII, aquela igreja que vem o movimento de purificação da igreja, uma igreja não maculada como Estado, uma igreja não com imposição do governo, uma igreja dirigida e guiada pelo Espírito Santo, uma igreja sem ecletismo, sem sincretismo, uma igreja limpa nesse aspecto. Então, nesse aspecto, deu uma melhorada. Contudo, entretanto, também trouxe, aqui para o meu entendimento, também trouxe um divisor de águas. Então, o pastor que realmente quer seguir as Escrituras, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai seguir o gosto do cliente, e ele vai ter cliente, ou ele vai ter ovelha. Se ele vai ter ovelha, então ele vai seguir uma tríade de pregação. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se ele fizer isso, ele vai ter um auditório de pessoas que querem os ouvidos, não segundo a profecia. Não é um texto apocalíptico nem escatológico, mas a palavra de Paulo diz, ora, expressamente, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria também. Vão colocar os seus ouvidos como que sentindo coceira nos ouvidos. Cercar-se-ão de mestres para ouvir palavras que agradam o seu ego, seu narcisismo, sua sociopatia, palavras que envaidecem e cada vez mais formam pessoas patológicas e patogênicas. Então, Paulo denunciou em 2 Timóteo, capítulo 4, em 1 Timóteo, capítulo 4. Em Timóteo, capítulo 3, ele fala que veríamos tempo difícil. Então, nós estamos vivendo esse tempo. E a pandemia, na verdade, a meu juízo, fez isso. Então, essa é a leitura que eu tenho. Essa tendência do ser humano de espiritualizar, principalmente as igrejas espiritualizam até a um exagero de espiritualiza coisas que não são espirituais. Né? Existem problemas emocionais e são reais. Os problemas emocionais tudo é tudo coloca na conta do demônio e a gente percebe que não acaba não resolvendo porque não é problema espiritual. Não é demônio. Não é demônio. Então, nessa visão, assim, nesse entendimento, o espiritual, ele ajuda o emocional ajuda o espiritual, ou como é que é? Eu tenho que buscar um equilíbrio, como é que é qual o papel da igreja, assim, nessa balança? Olha, eu posso falar? Não, eu queria dizer o seguinte, nesse período, a igreja ganhou e perdeu, né? Perdeu aqueles que já estavam perdidos dentro da igreja, mas arrumaram a desculpa da pandemia para se afastar de vez. Ponto. E ganhou por quê? Hoje a gente tem o fenômeno aí com as redes sociais, que muitas igrejas hoje, até para se manter o seu público, assistir os membros da igreja que não podiam ir para a igreja, porque a igreja ficou fechada, literalmente, passou o quê? A transmitir o culto online. Até hoje tem grupos, de pequenos grupos online, etc. Começou a atingir um público que não atingia. O público, muitos não crentes, com carência, sem saber o que fazer, desesperados, ligavam o seu canal no YouTube, no Facebook, etc., encontravam uma igreja, a partir daquele momento começou a seguir a Cristo através de uma igreja. Então, a mídia ela impulsionou a igreja a chegar onde nós não conseguimos chegar, mas também, né, fez com que aqueles que já estavam longe da casa do Pai desse a desculpa. Até hoje tem alguns membros de igreja, eu fico muito à vontade, que a igreja é pequenininha e lá não tem nem sinal de internet direito para pegar, então a gente não coloca o culto ao vivo. Né? O que acontece?
muita gente hoje, o que faz? Pega lá o celular, vamos lá para o culto online. Aí, você que está no assistindo online, aí tem muita gente, eu sei disso porque eu tenho filha que estuda. Teve também aula online. Sim. Toda hora eu estava fiscalizando ela, porque ela bota lá na mesa, oi, professora, tudo bem e tal, tal. Depois ele coloca só ela vendo, e a professora não vendo ela, e ela vai no banheiro, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Hoje tem muito crente virtual fazendo isso. O pastor pensa que está lá, ele está acompanhando o culto online, não está nada. Ele liga lá o celular, o pessoal está vendo lá que ele está, manda um joinha e não está vendo. E o que ele vai fazer? Outras coisas. No finalzinho do culto, ele está acabando o culto, o pastor, o culto foi abençoado, ele não viu nada da palavra, não participou, não viu nada. Tem essa questão também. Lamentável. Lamentável. Crente vagabundo. Mas agora, vagabundo evangélico. Agora, aqueles que realmente buscam... Passando a perna no pastor. Mas Deus está vendo. Aí, pastor, estou passando a perna, Deus está vendo. Deus está vendo, a gente pensa Jesus. que é bobo, né? Agora, o que acontece também é que as pessoas que estão carentes, estão buscando, estão encontrando. Então, a igreja hoje, ela precisa ter, não pode esquecer que ela tem um papel também terapêutico. Sim. O espiritual, ele está acima do emocional, mas o espiritual, ele equilibra o emocional. O inverso nem sempre é verdade. A parte emocional, a pessoa pode estar muito bem emocionalmente, mas escangalhada espiritualmente. Ela precisa o quê? O ponto de vista espiritual tem que vir em primeiro lugar para ela poder equilibrar a parte emocional, porque o contrário não é verdade muitas vezes. Eu quero até aproveitar e dizer que nós temos feito, olhando para essa câmera aqui, um seminário de saúde emocional à luz da Bíblia. Tem marcado as igrejas, as empresas, as instituições de ensino, porque, de fato, a pandemia desencadeou diversos processos psicopatológicos, né? E aí a pergunta, o que o Guilherme levanta, é muito pertinente porque aquilo que a gente sempre diz, né? As doenças emocionais são as únicas que têm características espirituais. Sim. Aqui é que é a confusão, né? Porque uma pessoa sofrendo uma característica de uma crise depressiva, ela não vai querer tomar banho, ela não vai querer orar, ela não vai querer ler a Bíblia, ela não vai querer estar onde tem gente. Aí o pessoal fala, é demônio. É demônio. Ela pode ter, dependendo, né, da patologia, como consequência, sudorese excessiva, né, ela pode ter taquicardia, ela pode ter diversos efeitos psicossomáticos que, se pegar um grupo evangélico desavisado, que não gosta de Bíblia, e tudo para eles é fantasia espiritual, vai demonizar a pessoa está com capeta, mesmo sem estar com capeta, e vai às virar vezes capeta. É uma crise depressiva, E aí que precisa de ajuda. E aí mais adoece do que cura. Então, como já disse o nosso querido capelão Jorge Lacerda, a igreja tem que ser uma comunidade terapêutica. E ela tem tudo para ser, né? A exemplo disso, muito simplório que eu vou falar, mas o fato de você olhar para a pessoa, tocar um indivíduo, um abraço, o afago, o aperto de mão, quando se toca o corpo com corpo, pele com pele, libera os neurotransmissores, eles fazem a leitura cognitiva. Então, o que vai acontecer? Neste momento, vai liberar a dopamina. Vai liberar, né, a dopamina, e a pessoa vai ter uma serotonina, a pessoa vai ter uma produção tranquila de adrenalina e ela vai se achar, ter uma sensação de bem-estar. Enfim, então a igreja, ela gera isso, ela é a comunidade terapêutica, sobretudo, a ação do Espírito Santo vai trazer também o equilíbrio, porque faz-me lembrar do Salmo 42, quando o salmista fala assim, porque está perturbada, né? Te perturbas a minha alma, né? Porque aí ele mesmo responde, ou seja, Deus fala dentro dele, o Espírito Santo, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, eu gosto do Salmo 103, quando fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque às vezes o corpo não está bem dizendo, porque às vezes o físico não está bem dizendo, às vezes o meu momento não está bem dizendo. Então, quando bendize, ó minha alma, ao Senhor. E a gente sabe que a palavra no hebraico, lanepse, quando tu vai para o grego, ali é psique.
Sete sentimentos, desejo de vontade. Sim. Então, que a minha vontade, que o meu desejo, que o meu sentimento bendiga ao Senhor. Aí ele fala, e tudo que é em mim. É como se ele estivesse dando ordem. Corpo, alma e espírito. Mas ele está dando uma ordem ao seu corpo. Mas ele está dando uma ordem, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí ele fala, é ele quem perdoa todas as suas iniquidades. A gente já sabe por pesquisas, diversas pesquisas brasileiras, revelam que 80% da comunidade cristã não sabe lidar com perdão. A culpa é um pior problema da psique humana. Então, ele quem perdoa, ele tira a tua culpa e sara todas as tuas enfermidades. Então, a gente sabe que a Bíblia é um manual do fabricante. Sabe o que eu me lembrei agora? Desse período, me lembrei do Oséias de Paula. Quando eu me converti, tinha uma música interessante que diz assim: entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor, desiludido do mundo, no peito sofrer profundo. Podcast tem cantor agora. Aí, ô Samuel, vamos produzir. Sabe por que eu estou falando isso? Isso não é da minha época, não, cara. Eu lembro. Por que eu estou falando isso? A igreja, a característica da igreja é unir as pessoas para que ali busquem a Deus e sejam curadas. Adorando a Deus e a oração. A Bíblia Sagrada, a oração, um momento de adoração, um momento de comunhão com Deus e como irmão, faz uma diferença tremenda no tratamento da pessoa. Não se isole. E tudo isso é terapêutico. Por isso que é preciso ir à igreja. Você pode diariamente fazer sua devocional e buscar Deus, mas nunca você pode exercer o cristianismo sozinho, sem o papel da igreja, porque a igreja tem esse papel de capacitação, de dons espirituais, mas também de cura. Quando você abraça, quando você chora com a pessoa que está chorando, quando você se alegra com as pessoas, e juntos você pode buscar a Deus em oração e pode adorá-lo em espírito e em verdade, e ele manifesta seu poder através do espírito de cura. Então, e teologicamente, se você continuar o raciocínio, e teologicamente, 1 Coríntios 12, 27, a igreja é o corpo de Cristo, individualmente somos membros desse corpo. Sim. Então está tudo interligado. Então, se a parte do corpo estiver fora do corpo, morre. Então, a tua fala é muito importante, porque tem pessoas morrendo na fé, morrendo no casamento. Então, morrendo de todas as formas, por quê? Porque justamente elas acabam não querendo estar em comunhão, tá? Uns por patologias ou psicopatologias e outros, na verdade, por devaneios teológicos, né? Que estão trazendo prejuízos. Bom, está muito interessante o nosso papo. Não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo. Nesse intervalo você vai poder curtir, aproveitar uma música terapêutica também, e nós já estaremos voltando. Deixa Deus agir, ouça a voz de Deus. Olá, minha gente, voltamos. Estamos aqui no nosso programa, podcast O que a Bíblia Diz, e a Bíblia fala diversos temas da carreira humana. Eu estou vendo aqui um chiado aqui, mas está tudo indo. Como é que está você aí? Então, olha só, curte, dá um like, aperta o sininho e vamos em frente aí para você receber as notificações. Estamos falando sobre como é que está aí a saúde emocional dos brasileiros, pós-pandemia, pós-guerra na Ucrânia, pós-economia afetada, óbvio, por todos esses fatores externos e também internos, né? Aquela discussão que a gente não vai fazer nesse debate, né? Fica em casa, a economia vê depois, essa briga que teve aí, que não é hoje o assunto de hoje. O assunto aqui é o emocional. Guilherme Pamplona, vamos lá? Vamos na verdade, a gente percebe que houve um afetamento direto no modus operandi das empresas, no modus operandi dos lares, no modus operandi das igrejas. As pessoas tiveram que se adaptar, trabalhar home office. A parte educacional, houve uma evasão escolar exponencial, gigantesca, e tudo isso afetou o emocional. Você que tem atendido em seu consultório, a gente percebe na nossa equipe de psicanalistas, temos aqui 2 excelentes psicanalistas na mesa, tanto o Coronel Jorge Lacerda quanto Guilherme Pamplona. Não são 3, não? São 3. Somos 3, é verdade. Então, estamos aqui fazendo esse trabalho, atendendo aí, através da formação em psicanálise clínica,
em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, nós temos um ponto lá, uma turma muito forte de acadêmicos, Sim. na Prata, Igreja Batista da Prata, e também em Duque de Caxias, em Figueiro, um bairro no Rio de Janeiro, na sede da Associação Batista Norte Caxiense, também uma outra turma, né? E a gente tem cooperado aí nessa área emocional. Mas como é que tem sido lá no consultório? Quais são os fatores de maior reclamação? Exato. Você colocou uma série de desencadeadores de problema, e lá na primeira fala, quando você vai colocar na Bíblia essa questão bíblica do relacionamento, da relação social, né, da empatia, o toque. Então, nesse período de pandemia, o isolamento foi uma coisa ruim. Horrível, né? Muito horrível para a família. Apesar de que, por um lado, cresce o trabalho caseiro, home office, né? Uhum. O Superior Tribunal do Trabalho chama de teletrabalho. Uhum. Inclusive, eu participei de um seminário com o ministro Fux, o ministro Barroso e a ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Foram uma semana de... Uhum. E eles estavam discutindo exatamente essa questão do teletrabalho. Mas, por outro lado, confinou dentro de casa os seres humanos que até então, pessoas que não estavam acostumadas a ficar em casa, o tempo todo em casa. Uhum. E com isso potencializou o quê? Potencializa os problemas da relação social. O dia todo dentro de casa, fazer o quê? Aí... Brigar. Começa a brigar, eu começo a olhar para o outro e anunciar tudo. Antigamente as casas eram enormes, com quintal e tal. Hoje em dia espaço, tudo apartamento, né? casa pequenininha. Ainda tem esse agravante, né? Imagina quem dentro de apartamento, né? Com uma criança, um casal com 2, 3 crianças dentro do apartamento. Virar nos 30 para criança cheia de energia para queimar. Potencializa aí muito a questão do emocional. Os problemas emocionais se agravam muito porque o ser humano é essencialmente emocional. Verdade. Nós não somos essencialmente biológico, essencialmente físico, não. A nossa biologia é refém do nosso psiquismo. É isso que a gente precisa, muita gente não entende isso. A biologia é refém do psiquismo. Se você trata da questão emocional, o seu corpo agradece. Sim, não adianta tratar do corpo sem primeiro tratar do emocional. Vai tratar do corpo, o problema vai continuar, vai se agravar. Então, no consultório, tem aumentado muito, isso para minha surpresa, a procura de famílias querendo tratar suas crianças, porque a coisa desceu. Adolescentes? Seus adolescentes. Crianças e adolescentes. Crianças, né? E adolescentes e jovens. Sim, mas o que tem gerado, por exemplo, o transtorno da agorafobia em adolescente? Claro que pandemia, sim. Mas esse período da informatização, essa coisa... Eu estou aqui agora gravando e estou respondendo aqui, internautas aqui. Então, assim, esse período da informatização não é um período que tem gerado esse agravo nos adolescentes? Sim, tem agravado pelo seguinte, porque o confinamento, esses 2 anos de fica em casa, confinou esse jovem, esse adolescente, até mesmo a criança que não tinha acesso, 2 anos, 3 anos... passou a ter acesso... Pai e a mãe falou para ficar quieto. Sim, tu entende como uma coisa foi tudo potencializou. Então, esse adolescente, durante 2 anos, ele fica dentro de uma bolha. Criou-se uma bolha virtual, uma sensação de rede virtual, e então isso trouxe muita coisa do imaginário. Sim. Não pôde se socializar, né? Praticar esporte, socializar, vir em festa, essas coisas, isso atrapalha muito. E eu queria lembrar também, para mim, foi uma beleza esse período. Eu não tive nenhuma dificuldade, sabe por quê? Eu não estava sem tempo para ler, para estudar e colocar meus planejamentos em dias. E também havia começado há pouco tempo a colecionar moedas. Então, eu comecei a ler muito. Eu fazia o planejamento todo dia de manhã. Colecionou moeda? Sou colecionador de moedas. Comecei a colecionar moedas. Entendeu? Você encontrou no meio da... uma coisa interessante, a pandemia liberou... Isso, liberou isso e meus planos, por exemplo, de participar mais com curso online, palestras online. E tem muita moeda lá? Tem algumas. Mas tem moeda de outros países? Tenho. Mas meu foco principal é o Brasil, mas eu tenho várias de outros países também. Aí o que acontece? Eu comecei a canalizar
algo que eu não tinha um hobby, eu precisava de alguma coisa que eu estava faltando. Aí o primeiro foi para moedas, comecei a ler muito, e tudo pela internet, isso aí, a gente comprava moeda, troca moeda, compra livro, vem tudo pela internet. Comecei a tirar da minha mente, eu tinha vários planejamentos para livros, para palestras, para aulas, comecei a colocar, eu fazia todo dia um planejamento, levantava de manhã, todo dia. Minha esposa nem saía de casa, ninguém saía, eu que ia às ruas, né, ia a pé, às vezes ia caminhando, ia o outro, chegava em casa, tomava meu banho, aquele negócio, toquei o hábito alimentar, negócio de chá e outras coisas para a imunidade ficar melhor, e a parte da manhã eu fazia meu devocional, depois à tarde eu gosto de ver um filme, comecei a ver uma série de filmes lá na Netflix, depois voltava, dava uma descansada, sempre dando atenção à família, preocupado, e olha, estamos no Setembro Amarelo, tome cuidado, preste atenção nos filhos, nas crianças, se estão muito introspectivos, se não estão se relacionando, falando com outras crianças, com outros adolescentes, se estão mudando o seu hábito de vestimenta, seu comportamento, preste atenção, porque tem muita criança e adolescente, jovem entrando em depressão, adulto também, e a gente precisa estar atento aos sintomas, aos sinais que são, às vezes, imperceptíveis. Eu mesmo, né? Antes da pandemia, eu tive um momento de depressão. Por quê? Foi na época que eu me aposentei. Fui para a reserva e eu estava me preparando para isso, mesmo preparado, eu senti. Sim. Senti. Então, as pessoas sentem, e muitas, além de perder entes queridos, amigos, parentes, irmãos em Cristo, irmãos carnais, ainda tem a questão que tem muita gente que ficou desempregado também nesse período. Verdade. A nossa renda baixou, graças a Deus pelo nosso governo, que mesmo com todos esses problemas, nós tivemos crescimento e vamos... Conseguiu dar auxílio emergencial. E está aumentando aí o nível de emprego e vai aumentar mais ainda. A nossa economia ela está fadada a crescer, graças a esse governo, mesmo em meio à pandemia, das suas ações. Louvado seja Deus por isso. Agora, temos que estar atento aos sinais, tá? Conversar muito em casa, observar, e isso eu fiz. Eu procurei fazer, né? Eu estava com o meu neto. Minha filha, nesse período, teve neném, no período da pandemia, né? Então, nossas atenções ficaram voltadas para os netos. Eu também, de vez em quando, né? Saía a pé, só de carro, saía a pé, voltava a pé, andava. Então, você também tem que planejar isso. Eu estava caminhando 13 quilômetros, pandemia toda. Então, uma benção. Tem que planejar isso. Agora, continue caminhando, vá à igreja, busque a Deus em oração, não fique só. Tem muita gente que se isolou e agora está presa em si mesmo. Está dando audiência violenta aqui. Vocês estão tudo famosos aqui. Seja Deus. Valeu! Agora, quem mais sofreu com isso foram exatamente as crianças e adolescentes, Verdade. que hoje estão enfileirados na porta dos consultórios. Verdade. Porque o ser humano não foi feito para bolha. Não. Para viver o mundo virtual o tempo todo e todo o tempo. Um montão de amigo virtual, mas precisa de abraço, afago, carinho. Quando esse adolescente chega no consultório, às vezes, o que eu tenho percebido? Ele vive o tempo todo dentro da bolha. Quando ele sai da bolha, que abre a porta da sua casa e vê o mundo real, ele não se identifica. Então começa a angústia da existência. Ele volta para a bolha e, ao mesmo tempo, ele tem uma angústia, porque o ser humano não foi feito para viver virtualidade o tempo todo. E aí ele quer ir para o real. Quando ele vai para o real, ele não conhece. Ele está confundindo o real com o imaginário. Não sabe onde ele se encaixa, ele não sabe em que lugar ele pertence. Porque, na verdade, cada mente não tem um mundo, tem mundos, né? Mundos. Imaginários, realistas e tal. Tem um real, tem um simbólico e tem o imaginário. Então, exatamente... precisa dessa interação entre o real, simbólico e o imaginário o tempo todo. E ainda tem um real do imaginário, tem o imaginário do simbólico, tem todo um jogo psíquico que o ser humano precisa desse equilíbrio. É complexo, não é simples, né? E o papel da família e da igreja é preponderante. Porque se o cara está numa família em que... Foi até um debate que eu fiz parte, se as decisões dos pais afetam o futuro dos filhos. Né? Óbvio que afeta, mas não é determinante. Né? Senão você é vítima. Né? E muita gente pode se colocar como vítima. E o discurso do vitimismo, ele não é só um discurso que engrandece uma filosofia socialista, idealista, humanista, mas ela também se identifica com o aspecto emocional. Tem pessoas que isso aí, que gostam de estar isso aí o tempo todo com essa questão. Então, uma igreja que trabalha uma teologia libertária,
não só que liberta, mas libertária de consciência, Sim. libertária de perspectivas, libertária trazendo luz ao entendimento, então esse cidadão ele vai estar com o pé no chão e o seu coração vai estar nas estrelas, vai estar no céu. Como diz Paulo, pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está, buscar as coisas que são de cima. Mas, de outro modo, aí a pessoa fica só aí. Não, mas a teologia de Jesus e a paulina é uma só. Jesus falou, eu peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Então, ou seja, eu estou no mundo, não sendo do mundo, mas estou no mundo. Então, talvez, essa divisão que você fez didática, muito pertinente, dos 3 mundos, o mundo real, o mundo imaginário e o mundo simbólico. Então, muitas das vezes o cara está na bolha da internet, vendo o mundo como Platão pregou no Mito da Caverna na República. Ele está vendo o mundo a partir de uma bolha internautica. Não é dentro de uma caverna Tem muita real. coisa boa, mas tem muita coisa... É isso aí. E ele acha, muitas das vezes, que a vida dele não presta, porque ninguém vai lá para a internet fazer uma cara de choro. Não, só mostra a aparência, né? Só Porque, na beleza. realidade, sai da frente das Não, câmeras. todos nós tiramos foto rindo. Sim. Ninguém vai mandar a realidade. Ó, igual ele falou aqui agora, eu entrei em depressão, um período depressivo, assim que aposentei. E ninguém, só eu percebi. Eu no início não percebi, depois eu percebi. Ninguém em casa percebeu. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ninguém percebeu. Como então promover para que a igreja seja esse lugar de fala? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Quem não tem um desejo proibido? Desejos proibidos fazem parte da carreira humana. Aí, o que eu estou fazendo? Estou falando desejo proibido em que sentido? Vou explicar agora. Vou explicar agora. É porque na Bíblia nós temos um caso muito forte e que traz uma realidade dentro do aspecto emocional e do aspecto físico e do aspecto sexual também, que é o caso do filho de Davi, o Aminon. Ele sentiu desejo pela irmã dele, cara. E o pior de tudo, que ele não tinha um ambiente de fala. Então, talvez o nosso ambiente não é um ambiente de fala. E também as pessoas têm dificuldade de falar das suas ambiguidades, das suas fraquezas. E aí o que ele fez? Ele foi falar para quem? Sempre é assim, cara. Lá onde você está, no Meia, não tem isso. Nem lá em Santíssimo. Ouviu, Samuel? Nem lá na Barra. Não. Só tem lá na Ucrânia. Tá. Parece que gente só tem um dedo podre para só contar essas problemáticas para quem tem uma língua assim, o dom da língua extremamente porque já está doente também, né? Dom da língua solta. Mas aí parece que essas pessoas se atraem. Porque o cara foi falar justamente para um endemoniado que estava dentro da casa dele. Acho que era o tio dele, se não me engano. Que lhe deu uma... Não, era um amiguinho da família. Primo, que foi lhe dar uma ideia diabólica. Em vez de aconselhá-lo de maneira... Que o camarada era doente emocionalmente também. É do maluco. Só Jesus na casa. E eu gosto da Bíblia por isso que a Bíblia revela as loucuras. A Bíblia não... esconde aí, cara. Não bota que Moisés bateu na rocha, não. Mas vai isso ficar aí, feio. agora você Mas aí faz parte do processo de cura. Mostra aí. o erro, dando oportunidade para que o homem se arrependa, peça perdão e tenha uma nova oportunidade na presença de Deus. Mas isso do lado da psicologia, também da saúde emocional, você levanta uma bola interessante do ausência paterna. Sim. O Winnicott. Então, a presença do homem, da figura masculina, na vida da criança, do menino ou da menina, ali dos 4 ou 6 anos, principalmente... Preponderante. Está formando o caráter, essas coisas. Para formar o superego, que é o senso moral, aonde vai coibir o incesto, tudo aquilo. É a figura do homem. Entende? Sim. Como Aminon ali está mostrando Davi ausente, uma ausência paterna. Um rei que não tinha nenhuma tecnologia e queria ser muito bom no que faz. Às vezes, fica até uma dica aí para todos nós, você que está assistindo. A gente quer se dedicar a muitas coisas, é bom que se dedique, mas não podemos deixar de dedicar a nossa família. Porque a ausência de Davi, você matou a charada, gerou isso, com certeza. E os devaneios e as crises, porque quando eu falei que todo mundo tem desejo proibido, eu vou para Paulo. A teologia paulina, para mim, ela traz a ideia da encarnação humana e não humanística. Ela traz a encarnação do homem enquanto homem, né? Enquanto a Bíblia fala, João 14, e o verbo se fez carne, nós não somos verbo, nós somos carne. E nós precisamos do verbo para mudar.
Então, na verdade, o que vai acontecer? O Paulo fala o que em Romanos 7? E o verbo é a palavra dita de Deus. De Deus. Então é o bará, né? É aquele que move a ação para transformar. E o que Paulo coloca quando ele trabalha a natureza adâmica? Paulo fala em Romanos 7, olha, o bem que eu quero, eu não faço. E aquilo Mas o mal que eu não quero está diante de mim. Miserável. Ele chama-se de miserável, porque ele vive um conflito interno muito grande, porque o desejo ruim está nele. Então, quando a gente assumir realidades internas e parar de ficar olhando para a vida do outro, a gente vai melhorar como pessoa. Então, eu penso que Aminon precisava contar aquele problema ou para o pai, mas não tinha um pai. Não tinha um pai. Ou para um sacerdote. Sim. Porque ali teve um sacerdote que foi lá falar com Davi. Agora, Natan. Natan Foi lá. E o Natan foi tão inteligente que ele contou de uma metáfora para Davi. Das ovelhas. E quando Davi falou, não, mata esse cara é você. Imagina a cara de Davi naquele momento. Não, e eu também tenho outra Poxa. questão. O filho de Davi, por ser filho de rei, era protegido, porque Davi foi um guerreiro, né, e foi usado por Deus para conquistar. O que aconteceu? Tinha muitos inimigos. Então não podia deixar o filho dele também solto e conversando com qualquer pessoa. Colocou ele numa bolha. E sabe o que a gente vê? E além do mais, os outros povos que eram pagãos tinham esse costume de casamento dentro da família, com irmãos. Com irmãos. Então, também Foi influência externa. havia uma tendência pecaminosa de copiar isso, porque agora nós temos um rei. Não foi isso que o povo pediu, um rei, Deus falou, não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim? Então, o povo também queria aos moldes dos outros povos, estavam querendo copiar isso. Isso afetou um menino, uma criança que não estava preparado para isso. Um jovem que estava em desenvolvimento aí ainda. você vê a safadeza que estão tentando fazer no Brasil. Exatamente, aí que eu quero alertar. Porque uma criança ela está em processo de formação cognitiva, psicoemocional. Quer dizer, aí você coloca ela exposta a uma nudez, exposta a um apelo, exposta a um banheiro, que ele não é masculino nem feminino. Ele é o quê mesmo? Como é que é o nome? Nem sei como é que Nem é. sei que praga que nome que é. Líbido. Ele é uma coisa do demônio. Misturado, Então, me perdoa. Então, isso aí é brincadeira. Quem aqui é pai, não tem como. Então, a gente vê que se o Aminon tivesse um ambiente de fala, aqui não há uma defesa ao Aminon de forma nenhuma, mas se ele tivesse um ambiente de fala, um ambiente terapêutico, um ambiente saudável, eu acredito que teria evitado muitas coisas. E um conselheiro adequado também, um terapeuta adequado, um conselheiro adequado. Mas eu vou deixar então essa pergunta. Aí eu vou deixar para vocês dois, numa parte mais analítica, para os dois aqui. Por que pessoas que têm essas dificuldades, que são emocionais, por que parece que ela vai encontrar alguém para ela colocar essa problemática e sempre alguém tão doente quanto? Por que isso? Eu vou falar rápido e deixar o Guilherme falar. Sabe o que é? Medo de confrontar o seu erro. Se colocar como vítima e não quer expor a sua realidade. Porque para ser curado, ela precisa confrontar o seu erro. Precisa, mas ela não quer, ela quer uma fuga. Então, uma fuga é o quê? Alguma pessoa que vai dar uma resposta para ela, mas só que ela não cresce. Então, ela procura essas pessoas que geralmente estão mais acessíveis, lamentavelmente. Não procura uma pessoa que ela sabe que se eu for procurar o meu pastor, ele pode me dar uma bronca, ele pode vou me expor. Então procura essa aqui para ficar aqui só entre a gente, que ninguém vai ficar sabendo. Mas a questão não é essa, ela continua doente. Na verdade, então, ela quer só uma descarga emocional, mas manter o problema. E não quer crescer, porque essa vitimização, ela não quer tomar decisão, quer que alguém tome uma decisão por ela. Foi o caso de Aminon. Quem tomou a decisão por ele? Foi quem? Foi o primo dele. Erradamente, uma decisão errada que levou ele ao erro. Se tivesse alguém... Qual o nome do cara mesmo? Era Joabe? Nem me lembro o nome do... Eliabe. Eliabe? Eliabe. O que acontece? Se tivesse alguém... Era filho do irmão do Davi. Se tivesse alguém que colocasse limites nele e confrontasse o seu erro... Não, rapaz, isso aí está errado. Agora, mas calma aí. Mas tem também um outro lado, que é um lado para meu juízo teológico. Por exemplo... Talvez não é só isso que a gente está abordando um aspecto. Sim, claro. Mas tem um outro lado que eu penso aqui agora, também um lado religioso. De um púlpito que o cara prega que ele é quase Deus. Então, quem é que vai falar com quase Deus? Não tem acesso. Mas tem muitas igrejas assim, rapaz. Tem muitos pastores aí. Nós, batistas, ainda temos o costume, pelo menos tínhamos, né? Algumas igrejas tinham, né? Então, porque a igreja está crescendo tanto que está deixando de ser igreja.
Por quê? O pastor nem conhece mais os membros. Porque igreja boa, igreja terapêutica, igreja é aquela que afaga, é aquela que o pastor conhece pelo nome, a sua ovelha o seu pastor. Igreja grande demais não tem isso. Meu e Deus. o pastor nem mesmo conversa mais com a pessoa, nem abraça, só um grupinho, porque não dá para isso. E ele termina o culto, some, vai para a churrascaria, vai para não sei aonde, o povo fica lá. Então, nós precisamos o quê? Repensar o papel da Ministério igreja. Pastoral. Ministério Pastoral. Então, vamos fazer isso daqui a pouco. Apacentar. Agora é o comercial. Vamos lá, acabou então essa parte? Encerrou. Eu acho que encerrou Não, o vamos programa. voltar a consideração Pra final. encerrar. Agora começa Porque por ele, você está... porque eu cortei. Gente, ele tem que continuar falando, ele está denunciando aqui um negócio forte. É uma reflexão, claro. É reflexão. Inclusive, eu escrevi um livro, Teologia Pastoral, aí, o pastor e igreja do século XXI. Vamos falar sobre isso. Tá bom? Não sai daí não, nós já voltamos. Tá? Curte, compartilhe e faz mais o quê? Espalha para todo mundo. Faça Valeu. pergunta, contribuições. Deixa que a o seu gente... like. Valeu. Então, a igreja ela precisa repensar o seu papel de igreja. Por quê? Já voltamos? Já voltamos, Então já estamos vai. de volta. Então, o pastor, ele precisa conhecer a sua ovelha precisa conhecer o pastor. Isso é apacentar. O que acontece é que o pastor, a igreja está ficando muito grande e não tem como apacentar as ovelhas. Ele fica lá num pedestal cheio de holofote, como se fosse Deus. Verdade. Fica um grupinho que tem acesso a ele, que é a liderança, o restante não tem nem mais como ele fazer isso. Então, temos que repensar a igreja. Por que precisa a igreja viver nesse reinado tão grande? Imperialista, né? Por que não divide, então? Não divide de briga, não. Por que não multiplica essa igreja? Então, poxa, temos uma igreja de 5 mil membros, vamos transformar em 6 igrejas de 500 membros, no máximo. Mas é por isso que a turma migrou, principalmente na parte urbana, para a chamada célula. Porque eles acreditam que o pastoreio acontece ali, e o pastor pastoreia os líderes do grupo, e o grupo pastoreia todo mundo. Então, é mais ou menos esse entendimento. Sim, Não, eu estou só pontuando o entendimento. Uhum. Sobretudo, o que você está colocando é pertinente, realmente. E também tem um outro lado, né? Até falei isso aí, eu tive com um pastor que, agora recentemente, né? Pastor Isaías Gomes de Oliveira, Sim. fez 74 anos de vida. 74. E é uma igreja com mais de 1.000 pessoas, muito mais ali. E ele, de repente, com a gente ali, ele encontrou várias ovelhas passaram, ele falou para a irmã, irmã, você está no meu caderninho. Conhece. Ou seja, não é desculpa também o número de membros. Agora, é claro que chega um momento que não dá. Mas eu vi um cara com caderninho e eu falei, pastor Guilherme, cadê meu caderninho? Então, na verdade... Eu não tenho esse problema, que é pequenininha. Então... Então, na verdade, eu penso que o provérbio vai dizer, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, mas eu quero fazer um outro apontamento, porque muita gente se confunde e põe tudo também na conta do pastor. Sim. Então, eu vou para a Bíblia, em que aspecto? 2. Número 1, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, eles dão a vida eterna, aquilo que o Pai me deu é mal do que eu estou, mas o Pai ninguém pode tirar. Elas me seguem. Quem é minha ovelha vai me ouvir, me compreender, vai me seguir. Quem não é, não vai me ouvir, não vai me compreender, não vai me entender. Então está no lugar errado. Uma vez eu falei isso para a igreja, é real. Isso é real. Isso é um primeiro aspecto. E um segundo aspecto e último é que o pastor deve pastorear, Hebreus 3,17, como quem vai dar conta. Como quem vai prestar conta. E o pastor vai prestar conta de quê? Do limite do que ele ensina. É isso que ele vai dar conta. Ele não vai dar conta do como o cara agiu ou deixou de agir. É igual um pai. O pai ensina o seu filho. A vida inteira, o indivíduo pega a maior idade e toma um caminho de Satanás. E faz besteira. Aí o pai vai ficar se culpando a vida toda? Não, fez a sua parte. Pelo amor de Continua Deus, orando pelo filho. Agora, tem outra questão. É claro que é para vários debates isso aí, né? Tem outra questão. Você quer criar um outro debate? A igreja cresceu tanto, e hoje, por exemplo, tem a questão até financeira envolvida aí. Sim. Porque as igrejas sempre pedem um pastor que tenha a sua família, mas nem todas as igrejas, né, querem também... não é assalariar, porque o ministério pastoral não é um emprego, né? Mas ele precisa viver dignamente para ele poder viver do ministério. Mas o pior e é que na Constituição legal, o pastor vive de esmola. Exatamente. É essa questão que eu queria chegar. Misericórdia. É essa questão. Tem gente que acha que pastor tem que viver de esmola. E tem igreja que não está preparada para ter o pastor de tempo integral e tem pastor que não está até preparado para dar o tempo integral à igreja. Verdade. Então tem que ter um equilíbrio, mas o ponto central é o quê? É Deus, a busca de Deus e as pessoas.
Deixa eu voltar aqui para o Aminon, quando ele deixou no ar também Não deixou homem, não, traz ele de volta. a identificar. Por que se, né, você perguntou, por que se identifica? Por que essa turma, o camarada que já está, se identifica com alguém? Então, na própria... Guilherme ficou elegante, né, no vídeo, né? Na própria psicologia tem a gente chama de identificação. Verdade. Porque o ser humano é uma energia pulsante o tempo todo. Não é? Nós somos essa energia. Afinidade, né? Então, quer dizer, essa energia que é uma energia mesmo, então ela se identifica com uma outra energia. Então, do mesmo tom ali, do mesmo sintonia, vou dizer assim. E como você fala do pastor, o pastor que está todo errado numa igreja, ele está com a vida toda fora do padrão bíblico, ele vai atrair pessoas fora do padrão, que querem estar dentro, entende? Então, Caramba, quer dizer, então tá atraindo muito, hein? é uma identificação. Só Jesus na causa. É uma identificação. É Quer dizer, ele vai ter, como ele acabou de falar, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ele tem um padrão de comportamento, de uma energia Que vai atrair aquele grupo. espiritual e energia psíquica, que Freud vai falar da pulsão de vida e morte. Essa energia o tempo todo pulsando. Alguém vai se identificar. E quem se identifica com ele é a ovelha dele. Quem se identifica com o impostor é a ovelha do impostor. Misericórdia. Tem essa identificação. E com a Minon não foi diferente. Né? Já tinha aquela energia voltada para... Porque senão também a gente vai botar toda a culpa em Davi, né? Vai colocar a culpa em Davi. Então, Teve também um pouquinho, né? Porque como pai ele foi ausente. Sim. Não, sim, mas todo ser humano tem suas Sim. falhas, né? Sim. Sim, mas aí também a gente não pode tirar a culpabilidade do Aminon, né? Agora- Ele era de maior, pô. Agora maior. tem a solução. Ele estuprou a própria irmã, cara. Mas só que tem uma solução, né? A Bíblia mostra a solução. Não passa a mão por cima do erro humano, mas ele mostra a solução para a questão emocional, para o erro, para o Não, e pecado. mostra as consequências. Que né? as consequências Porque Aminon ficam- foi morto. E a responsabilidade de quem? Da pessoa que praticou o Isso aí. erro. Agora, há uma solução. É arrependimento, confissão e fé. Fé, não se esqueça disso. Fé implica em oração, em meditação, prática, em ensino bíblico, se encher da palavra, ouvir Deus falar e também até ele transbordar em direção ao outro, através do serviço cristão. Então, através da oração, através da Bíblia, através da comunhão com os membros da igreja, com o Deus da igreja, tem solução para a sua vida. Não se isole, Amém. não fique só. Busque a Deus, vá à igreja. Isso é mais do que um conselho, é um direcionamento, né? Direcionamento. Porque se não tiver, já era. E o caminho da terapia está aí Paulo vai dizer, examine esse homem em si mesmo, quer dizer, o autoexame. Não é? Se o ser humano praticar isso, esse autoexame, eu acredito que é um caminho também. Eu acho que o problema está aí, cara. É o que você citou, 1 Coríntios 28, examine depois o homem em si mesmo. Mas o problema é que a turma está esquecendo Romanos 14, 12. Cada um vai dar conta de si mesmo a De si Deus. mesmo a Deus. Então o cara quer tomar conta da vida de todo mundo. Autorresponsabilidade. Quer tomar conta da vida de todo mundo, mas não conta da sua. Quer tomar conta da vida do pastor, mas não conta da sua. Quer tomar conta da vida de... Meu irmão, de todos, mas não O que toma da Jesus sua. falou, você que é hipócrita, por quê? Você fica vendo um cisco no olho do seu irmão quando tem uma trave no seu. Tira a primeira trave do seu olho e depois ajuda o seu irmão a tirar o cisco. Então nós devemos nos consertar diante de Deus, buscar a Deus, nos arrepender, confessar, para que Deus possa o quê? Nos usar para ajudar o outro irmão. É verdade. E o curioso dessas traves, que eram utilizadas nas construções. E carregava-se nos ombros. Quando o cara passava, muita gente batia a cabeça na trave. Olha só. Além de estar com a trave muito grande no olho, ele atrapalha os outros. É por aí. Então, Fere os outros. É importante nós olharmos para frente, olharmos para o alvo, olharmos para Cristo. E eu vou deixar, então, minha palavra aqui final. Posso fazê-lo? Sim. Estão olhando aqui para essa câmera? É isso aí, Samuel. Estão olhando para cá, quero dizer a você o seguinte. Meu irmão, resumindo aqui de tudo que foi falado, na minha visão, olhe, como foi dito já pelo nosso querido coronel Jorge Lacerda, olhe para Cristo. Romanos 12, Romano não, já vai fazer confusão. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha, para onde que eu olho? Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tesnamente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava subordinada, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Então, qual é o caminho da cura? Olhe para aquele que pode te curar. Olhe para aquele que pode te salvar. Olhe para aquele que pode te libertar. Olhe para aquele que tem o controle da sua vida. E o seu nome é Jesus. E aí, por certo, cura, milagre, transformação, libertação. E se você está enfermo,
Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Valeu! Valeu, Agora com vocês. obrigado. Não fique só. Meu Deus. Show. Amém. Amém.